Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, tendo mais oportunidade, mais essa tarde de estudo, todos nós aqui encarnados ainda, né? E os desencarnados que aqui comparecem também estão aqui para aprender. Vamos agradecer a Deus pela possibilidade de mais essa tarde de estudo, onde todos nós viemos buscar o conhecimento que essa doutrina nos passa, para que tenhamos um comportamento e as nossas ações segundo a ajuda que essa doutrina nos passa, para que nós possamos pontilhar nossa vida com conhecimento, respeito, sabendo melhor fazer as nossas escolhas e principalmente a ação que nós temos que empreender nesse planeta. Que nós possamos, nessa tarde, ouvir a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre o estudo dos livros dos Espíritos, e todos nós vamos aproveitar e sairmos daqui um pouco mais confortados e também um pouco mais conhecedores dessa doutrina. Graças vos damos, que assim seja. Uma boa tarde a todos. Vamos para o nosso estudo, né? Algumas pessoas têm me pedido para voltar a fazer aquele trabalho que a gente fazia antes, na sequência de O Livro dos Espíritos, que como a gente ficava aqui toda quarta, então a gente ia fazendo uma sequência. E assim estudávamos o Livro dos Espíritos o tempo todo. Os temas que temos trazido também são dele, porque tudo está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base, né? É o básico. Ele abre um leque enorme de possibilidades de aprendizado da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos, sendo a base, ele reúne todos os outros. Ele tem 4 livros nele. Ele tem ele tem os 3 aspectos: a ciência, a filosofia e a religião. A ciência foi desenvolvida no Livro dos Médiuns, a filosofia foi desenvolvida na Gênese e a religião, ela foi desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo e aquela parte da justiça divina no céu e o inferno. Então o livro é a base. Então todo tema que a gente falar, é claro que a gente está falando sobre os temas dentro do Livro dos Espíritos, mas realmente não é aquilo que a gente fazia antes. Eu pensei que não daria muito certo, porque interrompe uma semana, né? Porque eu estou aqui só na primeira e na terceira. E a quinta, eventualmente, porque às vezes o Zé vem na quinta, terça do mês, quando tiver, às vezes eu venho, como nessa eu vim. Então há uma interrupção de uma semana para outra, né, que pode atrapalhar um pouquinho essa linha aí, né, essa linearidade aí essa parte sistemática aí do nosso estudo. Mas faz sentido e é bom que a gente também, sabendo qual vai ser o próximo, a gente vai lendo no Livro dos Espíritos e tudo. Quando nós estávamos vindo todas as terças ainda, nós paramos, o nosso último contato foi sobre a morte. Preocupação com a morte, perda de entes queridos, né? Então, a sequência, o tema sequente do livro é o desgosto pela vida e suicídio. Então, nós vamos partir daqui, vamos terminar o Livro dos Espíritos e vamos retornar à primeira pergunta, que é o que é Deus, e fazer aquela sequência que nós fazíamos. Uma semana, claro, não vai seguir, mas não tem problema, sabendo o tema, todo mundo dá uma lidinha em casa e aí a gente vai seguindo aí o nosso curso de aprendizado da doutrina espírita enquanto a gente puder. Não vamos nos formar, não vamos ganhar diplomas, né? Nem medalhinhas, mas nós vamos aprender muita coisa interessante, coisas bacanas aí para a gente manter assim, uma vida mais tranquila na nossa jornada aqui na Terra. Então nós vamos voltar a fazer a nossa sequência. Seguindo então aquela questão da morte, que era a preocupação com a morte, vem aí o desgosto pela vida e suicídio. Às vezes parece um tema pesado, né? Mas isso depende muito da abordagem, né? Nós não estamos aqui para ficar relatando situações de suicidas, nada disso. Apenas fazer uma abordagem sobre isso,
Porque hoje ainda estava, uma amiga ligou lá para casa cedo, a gente ainda estava conversando que ela estava meio chorosa, aí ela ainda nada acontece por acaso. Ela ainda falou assim, olha, tem hora que dá uma vontade de desistir da vida, ela está passando por uns problemas. Eu falei assim, olha só, você está começando a ilustrar a minha palestra de hoje, hein, menina? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, não, porque hoje lá no Friburguês nós vamos estudar sobre essa questão de desgosto pela vida. Ela falou assim, olha, você nunca sentiu isso? Eu falei assim, minha filha, eu não sou melhor do que ninguém. Tem hora que dá um desânimozinho, sim. Mas olha, nós não podemos deixar isso crescer de jeito nenhum. Olha, do jeito que a vida tá, do jeito que as coisas estão, tudo tá tão difícil, tudo tá tão complicado, né? Sem contar que parece que a Terra está girando mais rápido, o tempo não dá para nada, o dia passa, no fim a gente fala, não acredito que o dia já passou e eu não fiz nada. Hoje ninguém sai de casa para fazer alguma coisa rapidinho. Não existe mais isso, né? Antigamente, não muito antigamente, mas há um tempo atrás, se a gente fosse bater um bolinho e visse que estava faltando assim o fermento, a gente rapidinho na esquina comprava, voltava, fazia. Hoje não vai rapidinho não, aquilo lá vai ficar esquisito, porque quando voltar a massa já está toda feiosa, porque não vai rápido não, vai ter uma fila enorme, e se não tiver ali, porque a demanda é grande, a gente vai ter que ir para um outro lugar comprar. Eu uma vez saí para comprar uma linha, eu moro no centro da cidade, eu saí para comprar uma linha lá no Paissandu, sabe onde eu fui parar? Lá embaixo na Rua 7. Saímos eu e a cachorro para comprar uma linhazinha. Ali, do lado. Eu fui parar na Rua 7, que eu não achava. Eu falei, gente, está tudo muito difícil, né? Sem contar a violência, a gente tem medo de ligar a televisão, porque só vai ouvir desgraça. A gente sai de casa e não sabe se volta. As doenças estão tão incidentes, né? Nunca se ouviu falar tanto nas demências, em Alzheimer, em câncer, até nos animais, né? Como tá dando câncer nos cães. De vez em quando sabem que eu gosto, ligam uma pessoa lá para casa, meu cachorro tá com câncer, não sei o quê. Antigamente não se ouvia falar em cachorro com câncer, não. Cachorro morria de velho comendo angu, comendo resto de comida, né? Ninguém morria de câncer. Eles ficavam doentes, o dono nem sabia que estava doente, porque eles se autocuravam. Né? Hoje está tudo muito difícil, as pessoas estão sofrendo, e o pior, no lugar da saúde, dar uma assistência melhor, piorou, não dá. Então as pessoas estão sentindo dor, as pessoas estão doentes, estão com problemas, precisando de exames, precisando de assistência, não tem. A dor é grande, o desespero começa a bater, aí começa a dar aquela vontade de deixar essa vida mesmo. Né? A gente dá vontade da gente não largar para lá, deixar Deus tomar conta e vamos ver o que dá. Mas a gente não pode. Porque se nós estamos passando por todas essas dificuldades, nós estamos resgatando alguma coisa. Precisamos disso, né? E cada vez mais a gente aprende com os reinos da natureza. O reino nominal é o mais inteligente, é aquele que a gente sempre fala aqui, cujos espíritos são feitos à imagem e semelhança do Criador. O nosso material passou por todos os outros. Mas, embora sejamos os seres mais importantes da criação, tem hora que a gente se comporta de uma forma que parece que a inteligência não adianta, não resolve, o raciocínio não nos mostra o caminho, né? E a gente fica aí muito tristes, né? Aí a gente vai aprendendo com os reinos da natureza, né? Eles estão aí mostrando que não existe fim, que não existe nada que não possa ser aproveitado, que tudo se renova na natureza. O dia segue a noite segue o dia. Então, se há escuridão, vem amanhã para iluminar tudo. Depois de uma tempestade, o solzinho aparece, né? Tá aí até a propaganda da galinha pintadinha, que a aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Mas a chuva já parou, o sol já vem surgindo e a aranha continua a subir. Então, são historinhas que vão mostrando que nós temos que fazer isso. Foi derrubado por uma chuva, por uma tempestade?
vamos levantar. A chuva não vai ficar o tempo todo caindo, né? Então a gente pode levantar. A dor não é para sempre, nada dura para sempre, né? Para tudo existe uma renovação. Se as coisas estão difíceis, né? O reino animal, por exemplo, nos dá exemplos maravilhosos, né? Se um cão tiver que perder uma pata, uma perna, ele vai perder a pata e a perna não vai se dar conta disso, vai continuar correndo, vai continuar vivendo, feliz da vida. Tem até na internet, tem esse, eu recebi também um outro e-mail de 2 filhotinhos que iam ser sacrificados, porque nasceram sem as patas dianteiras, os irmãozinhos. Aí uma moça viu isso e não quis, adotou os 2. E eles estão aprendendo a ficar em pezinho só com as patas traseiras, né? Fazem de tudo, comem, brincam, jogam bola com a carinha, com o focinho. Então, a gente vai vendo essas coisas e vai vendo quanta importância a gente dá a determinadas dores, que realmente são pequenas diante de tantas dores maiores. Né? Nós não temos motivo nenhum para ter desgosto pela vida. Nós não temos, por pior que seja a nossa prova, por pior que seja a nossa dor, nós não temos uma razão forte para querer desistir da vida, para ter desgosto pela vida, porque sempre vai ter alguém com muito mais problemas do que nós, que vai nos dar uma lição de vida, e vai ter gente muito melhor. E essas pessoas que estão muito melhores também vão nos encorajar. Também são exemplos de que a gente pode também alcançar isso, né? Então não há motivo. A vida ela é um presente. Isso é que é presente de Deus. Deus não manda alegria, não dá presente pra gente nessa ordem. Não dá carro, não dá casa. Às vezes eu passo na rua, tem um plástico assim colado na traseira, lá no vidro traseiro, né? Foi Jesus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Eu falei, mas eu vou brigar com esse Jesus e com esse Deus. Por que eu não ganhei? O meu eu tive que comprar. Eu não ganhei, não. Tive que comprar, né? Então, olha, não vamos ficar com essa bobagem de que Deus dá isso, dá aquilo, dá desgraça, dá alegria. Deus não dá nada para ninguém. Deus dá o quê? Deu o maior de todos os bens à vida. A oportunidade de viver e a oportunidade de resgatar os nossos erros. Isso é maior do que qualquer bem que possamos ter, que possamos adquirir. Então a vida é poesia. A vida o tempo todo ela nos mostra a alegria em todos os reinos da criação. Né? O rio que corre, o rio está sempre em movimento. Ninguém toma banho no mesmo rio. Ninguém, hein? Ninguém toma banho no mesmo rio. Porque se a gente entrar ali, Deus me livre de entrar no rio Bengalas, né? Para tomar um banho e vai sair contaminado. Mas um riozinho limpinho, que a gente vai tomar um banho fim nele se a gente quiser, a gente vai hoje, se entrar 5 minutos depois, não é mais o mesmo rio, porque aquele já correu, aquele já passou. O nome é o mesmo, mas a água não é mais. Então a natureza em constante movimento, né, nos dando alegria, as árvores, nos dando fruto, flores para enfeitar a vida. Não temos o menor motivo. Mas e a minha dor? Tá. A minha dor é real. A dor de cada um é real. Porque nós estamos sentindo e sabemos que ela é real. Mas da mesma maneira que nós vemos em todos os reinos da criação, em tudo que acontece na vida, que nada é permanente, que tudo passa, ela também vai passar. A alegria vai chegar. Há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente. Seja qual for a tragédia que estiver ocorrendo. E tudo que estiver ocorrendo, com certeza, é o melhor que Deus tem para nos oferecer em oportunidade, porque ninguém sofre por acaso. Ninguém. Então nós temos motivos de sobra para amar e querer viver. Aquela pessoa que está muito triste porque ela está passando por um problema, ela tem todo o direito de estar triste, ela tem todo o direito de reclamar, ela tem todo o direito de chorar, embora para o outro a dor dela não é a maior do mundo, mas para ela é, porque a que ela está sentindo é aquela. Então, para ela, aquela é a maior dor do mundo e deve ser respeitada.
Não adianta a gente ficar, fulano, olha só, para de chorar, você está chorando por isso aí, olha fulano. Ela não tem nada com fulano, ela está chorando aquilo que está fazendo ela sofrer, ela tá curtindo a dor dela. Não é a maior do mundo para o outro, mas é a maior do mundo para ela. Então tem que ser respeitado isso. Mas que cada um de nós reconheça a importância que tem de resgatarmos as nossas dívidas, de nos reajustarmos. Por isso que a gente diz que as coisas não podem ser explicadas racionalmente sem a reencarnação. Não dá para explicar. Porque se a gente não tiver feito algo indigno numa encarnação que a gente tenha vivido, e hoje a gente está na oportunidade nova aqui de resgatar isso, sem a gente entender isso, aí tem que acusar a Deus mesmo. Vai fazer o quê? Ele não é o Criador? Não foi Ele que me criou? Então eu nasci com uma aleijão. Eu tive culpa disso? Eu tive culpa de nascer sem perna? De nascer com um aleijão? De nascer com uma deformação enorme? Que cause preconceito, por causa do preconceito eu não possa viver normalmente nessa vida? Que Deus é esse então? Que me fez dessa maneira e fez o meu irmão todo bonitinho e certinho. Então, ou a gente entende a pluralidade de vida e a lei de causa e efeito, ou então a gente não consegue aceitar Deus como soberanamente justo e bom. Então, ele sendo soberanamente justo e bom, a gente já até falou isso no último dia que estivemos juntos, a gente tem que entender que as coisas que nos acontecem não são por conta dele. Ele não ia mandar dor nem sofrimento para ninguém. Da mesma maneira que a gente também não vai mandar dor e sofrimento para filhos que a gente tem, que a gente ama incondicionalmente. Então, isso é importante a gente compreender. Por pior que seja o nosso problema, nós estamos numa grande oportunidade de resgatar isso aí. Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Gente, depressão. Depressão é uma doença que eu quando era pequena, nunca ouvi falar em depressão. Alzheimer, a gente ouvia falar em esclerose, porque o velhinho ia ficando meio doidinho, falava, fulano está esclerosado. E era esclerose mesmo, porque a Alzheimer tem uma característica bem diferente, né? Bem diferente. Aí falava que estava triste, que estava entristecido, mas não era depressão, não. A tristeza acabava, voltava, novamente a alegria reinar e pronto, né? Mas a depressão, erroneamente às vezes chamada de depressão uma tristeza profunda, todo mundo bota nome de depressão, né? Aí começa a tomar antidepressivos, que esses antidepressivos, em alguns casos, né, podem até dificultar a reação orgânica para a pessoa melhorar, quando não é uma depressão, quando é apenas uma tristeza. A diferença entre depressão e tristeza profunda é que na tristeza profunda a pessoa não quer morrer, não. Ela só está muito triste, ela não quer morrer. E na depressão a pessoa quer. A pessoa não quer mais resistir, ela não quer mais viver, ela não acha mais graça nenhuma na vida. Então ela quer realmente morrer. E esse sentimento, vai mandando uma ordem para a nossa organização celular, que obedece toda um comando cerebral, de que não deve mais viver. E aí acontecem as autodestruições. O organismo começa a se autodestruir. Doenças autoimunes aparecem porque o organismo entende que não precisa reagir, que não quer, não tem que viver, e assim vai. Então, quando Kardec perguntou isso, né, os indivíduos, que se apodera de alguns indivíduos, por isso que ele colocou alguns, porque não são todas as pessoas que passam por essa tristeza intensa, né? Sem motivos plausíveis. E realmente não tem. Uma época, ainda quando eu trabalhava, eu tinha uma colega de trabalho e ela, de repente, ela começou com uma tristeza, chorava. E ela tinha tudo direitinho, uma família linda, todo mundo atencioso, sem problemas. Aí que ela chorava mesmo, ela se agarrava comigo aí que ela chorava mesmo. É por isso que eu entro em desespero, porque eu não tenho motivo nenhum para estar assim, mas eu não quero viver. Eu quero morrer. Então, quando eu penso que eu quero morrer e eu vejo a minha família linda, todo mundo fazendo o que pode por mim, eu não sei por que eu estou passando por isso, né? Então, é muito triste.
Quem passa é que sabe. Né? Mas aí ela foi se medicando, foi sendo medicada, era depressão mesmo, ela queria morrer. A família sempre ali atenta, porque pode acontecer o suicídio. A pessoa pode resvalar aí para tirar a própria vida numa tristeza. E ela dizia isso, que ela ia fazer. Ela falava mesmo, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer. Então eles escondiam tudo, todo mundo, as pessoas revezavam em termos para não dormir, todo mundo para vigiar o sono dela, para ela não levantar e não fazer bobagem. Foram aí mais de uns 30 ou 60 dias nessa luta. Ainda bem que foi pouco tempo, porque tem gente que fica muito mais tempo do que isso, né? Aí ela ficou boa, ela falou assim, isso começou de repente de uma hora para outra, e quando ela ficou boa também foi assim. Foi uma coisa, é igual apagar e acender uma luz. Ela falou, assim, a comparação que eu posso dizer é isso. Num apagar e acender de luz eu me tornei assim e depois eu fiquei boa. E pronto, acabou, né? Passou. Aí a gente fica imaginando as pessoas que passam por esses problemas, que não têm uma boa assistência, que não têm o carinho da família como ela teve, acabam realmente tirando a própria vida. E não há motivos plausíveis. Foi isso que Kardec perguntou aqui. A resposta é essa. Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Para aqueles que exercem suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, isso está grifado aqui, Herculano, que traduziu, né, essa obra aqui, tem outros tradutores, mas eu gosto muito do Herculano porque ele ressalta as coisas importantes, né? Então, ele traduziu esse livro e ele grifou isso. E segundo as suas aptidões naturais, porque é isso que faz a diferença. Não é a gente fazer as coisas porque é mais rentável, porque eu vou ganhar mais dinheiro nesse trabalho ou naquele. Isso não satisfaz. As pessoas não são felizes trabalhando naquilo que elas não gostam. O trabalho é uma das atividades mais importantes para desenvolvimento da inteligência, do ser, desenvolvimento, aperfeiçoamento da alma, né? Contra as dores, contra as depressões, o trabalho é abençoado, mas a pessoa tem que gostar. Por isso que aqui eles responderam e Herculano grifou. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os opera. Quando a gente está sem uma atividade, quando a gente não está fazendo nada, a gente fica ocioso demais, começa a pensar muita bobagem. Os antigos já diziam que cabeça vazia é oficina do demônio e é realmente, não é? Porque nós não podemos negar a interferência de um plano espiritual, daquelas energias que estão desencarnadas, sobre nós. Há uma interação constante. É por isso que a gente sempre fala aqui que ninguém está livre da influenciação. Nós podemos nos livrar da obsessão, porque quando a gente não dá importância demais àquela influência que a gente está vendo que não é boa, acabam os espíritos, largando para lá. Eles desistem, ficam insistindo e a gente não dá atenção, então param. Mas quando a gente dá atenção, aquilo pode se tornar uma obsessão. Da obsessão, passa para uma fascinação. Da fascinação, passa para a subjugação. A influência todos nós recebemos, isso todos nós não temos como evitar, porque somos bombas energéticas. Né? Nós somos energia pura. Estamos num corpo, mas somos energia. Então nós atraímos os espíritos que estão tanto encarnados quanto desencarnados. Nós sofremos a influência de todos. Não há como evitar isso. Mas há como evitar
acreditar nessas coisas que nos inspiram os espíritos, né? Então a obsessão é aquela, quando a gente começa a dar uma atenção maior a uma influenciação. Aí, se a gente está dando uma atenção maior, de repente a gente acredita no que eles estão falando para nós intuitivamente. Aí a gente entra no estágio da fascinação, quando a gente acredita no que eles estão falando. E quando a gente não reage, porque ainda dá para reagir, quando não reage bem, a gente começa, já que a gente está acreditando, a gente começa a executar o que eles estão mandando. Então aí não tem jeito. Aí entra aquela pessoa que já tem uma tendência à tristeza, que já tem uma tendência a se revoltar com as coisas, entrar numa dependência muito grande dos espíritos, e podem essas pessoas serem levadas a um suicídio. Aí vem aquela questão, mas e Deus permite? Lá vem o verbo permitir, que eu não gosto com relação a Deus. Porque quem permite é conivente. Isso é fato. Quem permite é conivente. Se Deus permite o mal, ele é conivente com o mal? Não combina com o soberanamente justo e bom. Então o que ocorre? Não há uma permissão, há um não impedimento. Ele não impede porque são experiências pelas quais a gente tem que passar. Uma fascinação, uma subjugação, que é quando a gente acredita e executa o que eles querem, não se instala de repente. Ela não acontece de pronto. Começa aquela influenciação de muito tempo. Magui que gosta da influenciação espiritual sutil, né? Vou trazer para cá uma listinha que nos ajuda a identificar essas coisas, né? Uma listinha de sintomas que nos ajuda a identificar quando nós estamos recebendo uma influenciação mais direcionada. Aí entra aquela influenciação, olha, aquilo demora, leva tempo, não é instantâneo. E para passar para a obsessão é um tempo mais demorado, então isso é um tempo longo. Quer dizer, uma subjugação não se instala de repente. A pessoa tem tempo para verificar. Tem tempo nós precisamos, todas as pessoas precisam de amigos. Amigos são fundamentais na vida da gente. Mais fundamentais que parentes às vezes. Porque com os parentes a gente tem tantos problemas kármicos a resgatar, que às vezes a gente acha que é implicância quando eles estão falando alguma coisa pra gente. Mas nem sempre, né? Nem sempre a opinião do inimigo é a pior. É bem verdade que o inimigo gosta de espezinhar, né? Mas nem sempre a opinião dele está errada. Às vezes ele está certo. E se regozija com isso, mas pode estar certo. Então aquele amigo que chega pra gente e fala, fulano, você está diferente. Você não é assim. Que pensamentos são esses? Que ideias são essas? O que está acontecendo com você? Aí a gente não dá importância, de repente fica até irritado, corta até a amizade temporariamente, né? Mas é importante a gente ter amigos que possam chegar e nos abrir os olhos, nos alertar, porque nós todos somos instrumentos de Deus nessa terra. Então, um amigo pode chegar e nos alertar, fulano, você está diferente, olha o que está acontecendo, né? Olha o que está havendo, procura refletir sobre isso. Aí a gente para pensar e realmente entra, mas por que eu estou dando importância a esses pensamentos estranhos? Pronto, corta ali a sintonia, não entra na fascinação. Então a gente tem tempo para isso. Por isso que muitas vezes, quando um espírito se utiliza dessa fragilidade, dessa fraqueza das pessoas e leva essas pessoas a um suicídio, pode acontecer? Pode. Deus não impede, porque nós temos livre-arbítrio. Quem deixou que isso chegasse a esse ponto máximo fomos nós mesmos. As pessoas vão falando, um ou outro fala, o anjo da guarda também aconselha, chama atenção e a gente nem liga. Então, é a nossa escolha. Nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Agora, não vamos achar que esses espíritos vão também assumir responsabilidade, não. Essa responsabilidade vai ficar com a gente mesmo. Aquela responsabilidade final. Eles nos levam à beira do abismo. A gente pula se a gente quiser, eles não vão empurrar, não. Eles vão nos conduzir até lá. Mas, na hora H, eles recuam porque eles não são bobos. Eles sabem que eles vão assumir uma responsabilidade maior
se eles concluírem o fato. Então eles levam a pessoa à beira do desespero e se afastam no momento em que a pessoa não tem mais como reagir. Aí acaba fazendo aquilo que realmente não deve fazer. Então Deus nos ajuda até certo ponto, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, a gente tem liberdade. O Livro dos Espíritos já falou em outras páginas que a gente passou aqui, que o arrastamento existe, mas ele não é irresistível. A gente tem todas as possibilidades de recusar e de resistir a um mau conselho, a uma má intenção. Continuando, eles dizem, quer dizer, aquela pessoa que está sempre com a cabeça ocupada, fazendo alguma coisa, ela é menos suscetível à influenciação inferior. Ela fica menos atenta para isso. Às vezes as pessoas falam assim, por que a gente só vê fantasma de noite? Tem que ser no escuro. Por que isso, né? Depois da meia-noite? Não é não. É que nesse horário aí, mais tarde, as pessoas estão dormindo, as outras pessoas não estão fazendo nada demais, então a cabeça está muito exposta, a mente está muito vulnerável. A menos aquelas pessoas que gostam mesmo da atividade noturna. Mas aquela pessoa que não gosta muito da atividade noturna, ela não dorme muito cedo também, a mente está muito ali vulnerável, porque não está em atividade, aí a gente pode ouvir barulhos mais do que normalmente ouviria durante o dia, quando a gente está em atividade, quando tudo está fazendo muito barulho, a gente ouve, porque qualquer barulhinho à noite, ele fica grande, porque não tem nada para abafar, né? Então fica alto. Então não é que os espíritos atuem somente à noite e vão nos aterrorizar somente à noite, não é isso. É que a cabeça, a mente está mais descansada, a mente está mais vazia um pouquinho. Então eles têm mais acesso. Então aquela pessoa que está em constante movimento, é uma pessoa otimista, ela está fazendo sempre alguma coisa, se já acabou o trabalho, que é o trabalho remunerado, ela já está aposentada, não fica à toa não, arranja alguma coisa. Ou arranja outro remunerado, ou arranja um trabalho voluntário. Não pode ficar ociosa, porque o ócio leva a gente a pensar em muitas bobagens. Os espíritos têm um acesso muito maior à nossa mente e podem fazer grandes estragos. Eles continuam, suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Então as pessoas que trabalham, que estão ativas, elas têm contato com os outros, elas estão em contato com o mundo, elas não estão voltadas para o mundo próprio que elas criaram. Então elas veem que todas as pessoas do mundo têm dificuldades, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem algo que faz sofrer, que faz chorar, mas isso é da própria vida. Se as coisas ruins não acontecessem com a gente não valorizaria as coisas boas não. Porque aí entra a questão da função do mal. O mal, ele acaba sendo desenvolvido em nós para que a gente possa valorizar o bem, para que a gente possa fazer as comparações. Senão a gente não imagina. Né? Como Buda, quando ele era jovenzinho, que ele queria saber sobre a vida, porque a vida dele era um mar de rosas, né? Ele era muito rico, a família muito rica, era um príncipe. Então tudo estava certo para ele tinha tudo na mão, tudo era lindo, era cor-de-rosa a vida dele. Mas ele achou que isso não era uma regra, que isso não era para todo mundo. Porque ele via dentro do próprio palácio os escravos, aqueles que ali estavam, os serviçais. Ele não entendia por que ele era servido e por que alguém tinha que servi-lo e eram serviçais e ele tinha que ser servido. Ele não entendia muito bem isso. Um dia ele quis conhecer a vida. Aí quando ele saiu para o mundo, né? Quando ele pôde ter oportunidade para ver como era a vida fora daquele mundo dourado dele, ele viu a dor e o sofrimento. Então ele pôde fazer essa comparação e decidiu por iluminar as mentes, a vida, tornar a vida das pessoas, dar a oportunidade de tornar a vida das pessoas melhor e fundou o budismo. Ele era conhecido como iluminado, porque esse era o objetivo dele, iluminar o interior dos homens, iluminar a mente das pessoas, né? Só assim a gente consegue a libertação. Então nós precisamos conhecer aquilo que se opõe àquilo que a gente é, aquilo que a gente tem, para que a gente possa valorizar isso aí.
Quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera, menos problemas as pessoas vão ter. Então, aquele que mantém a cabeça ocupada não tem muito tempo para pensar em problema, não. Né? Não tem muito tempo. As pessoas, às vezes, que estão com mais idade, que não sentem nada, são pessoas que estão em plena atividade. Ainda que não tenham trabalho remunerado, mas estão lá, tem avós, né? Avós que cuidam dos netos, que ajudam. Eu tenho mesmo uma vizinha que ela cuida, a filha trabalha o dia inteiro, ela prepara os netos para a escola e tudo, e ela tem idade, mas não aparece não. Eu fiquei assim, surpreendida quando ela me disse quantos anos ela tinha. Ela falou, não sinto nada, não tenho uma dor de cabeça. Eu nem sei o que é uma dor, né? Agora, ela tem plena atividade o tempo inteiro, ela faz tanta coisa, ela cuida tanto. Então ela falou, eu não tenho tempo para sentir nada não tenho mesmo não, e não sente mesmo, ela não tem. Ela falou, nem sei quanto tempo tem que eu fui a um médico. E a filha fica, mãe, vai fazer. Ela falou, não vou procurar nada não sinto nada. Aí ela fica assim, quem procura acha. Deixa eu sentir alguma coisa que eu vou. Momento eu não vou não. Então, realmente, isso aí nos ajuda muito a vencer essas dificuldades que a gente encontra, né? O homem tem o direito de dispor da própria vida. Quer dizer, nós temos direito de pôr fim à nossa vida, porque a gente costuma falar muito essas coisas, né? A vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, você não tem nada com isso. A gente ouve muito isso, né? E com adolescente, então, né? Aquela idadezinha dos aborrecentes, a gente vai... Aqui, cuida da sua vida, que eu já sei cuidar da minha, tá? E não se mete não, que eu sei muito bem cuidar da minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu bem entender. E eu ainda te digo, eu não pedi nem para nascer, tá? Eu não pedi nem para nascer. Agora não vem se meter, não. A gente ouve muito essas coisas, né? Mas realmente, será que realmente a gente é dono da nossa vida? Né? Nós temos livre-arbítrio, mas será que ele é absoluto? Já aprendemos que não é. Que o livre-arbítrio, ele existe, mas ele não é absoluto. O livre-arbítrio é relativo. Nós não temos o direito de fazer da nossa vida aquilo que a gente bem entende, até porque a história de vida que a gente escreve, a nossa própria história, o nosso próprio romance, ele tem personagens. Ele tem coadjuvantes, ele tem personagens espalhados. E esses personagens fazem parte da nossa vida. Né? Quando a raposinha diz para o príncipe assim, você é responsável por aquilo que cativas, deixa de ser, então, dono da própria vida. Porque se somos responsáveis por quem e aquilo que cativamos, nós teremos parcela de responsabilidade nas dores, nas tristezas, nas aflições que causarmos a outras pessoas. Aí mostra a relatividade do livre-arbítrio. Não podemos fazer da nossa vida o que queremos, porque a nossa vida tem parcela na vida de outras pessoas. Nós simplesmente ensinar uma pessoa a nos amar e, de repente, falar que ela não precisa mais nos amar e que a gente, né, que siga a sua própria vida. Não é bem assim, né? Não é assim que as coisas acontecem. Não é essa relação que a gente tem com o universo. Não é bem assim. Então, Kardec obtém dos espíritos a resposta seguinte, né? Se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida. Eles já começam negando. Não. São categóricos. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Que suicídio voluntário? Ué, aquele que a pessoa escolhe morrer, né? A pessoa escolheu morrer, ela vai ver o melhor meio. Eu sempre falo que eu tenho uma amiga, ela falou assim, eu queria me matar. Eu digo assim, minha filha, quando você for realmente se matar, não complica a vida de ninguém, tá? Não se joga na frente de carro, de moto, não cai de nada. Morre sozinha, sem complicar a vida de ninguém. E se for comprar um veneno, não complica a vida da farmácia, do farmacêutico ou da loja, sei lá o que não. Tenta um meio que você não estrague a vida de ninguém. E você ainda tem coragem de fazer isso, de falar isso para mim? Eu falei assim, você não quer morrer? Pelo amor de Deus, me deixa fora dessa, hein?
Não complique a minha vida. Não morra na minha casa, não morra dentro do meu carro, não faça isso. Eu vou orar por você, mas não faça isso. Aí depois nós duas começaram a rir muito, que eu falei assim, menina, do jeito que você é medrosa, você não vai morrer nunca pela sua mão. Do jeito que você tem medo da morte, ela sente uma coisinha assim, ela sai para 200 médicos. Eu falei assim, você não queria morrer? Quem sabe essa doença vai ajudar? Procura médico não, minha filha, morra sozinha, porque isso vai ainda complicar o médico ainda, que vai te dar um remédio que você não vai tomar, né? Então, a gente acaba achando graça e depois a gente vai ajudando, porque pode acontecer, né? Uma coisa assim. Mas por que então o suicídio está aqui, ó? Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Bom, e o outro suicídio? Quando não é voluntário, é qual? São aquelas formas que a gente chama de suicídio indireto. Esse não é voluntário, porque as pessoas não querem morrer. Uma pessoa que tem uma doença grave, ela não quer morrer, não. Mas ela não fazendo o que ela tem que fazer, não tomando as providências necessárias, não tomando a medicação certa, não fazendo a dieta adequada, não fazendo aquilo que é recomendado a ela pelos profissionais para ela fazer, ela vai apressar a morte dela. Ela vai fazer que ela saia daqui antes da hora. Porque a doença vai progredir muito rápido. Isso é um suicídio indireto. Ela não quer morrer. Mas ela também não faz a parte dela, não acredita, não é? Os vícios todos que a gente tem, né? As drogas, o álcool, o fumo, o vício até mesmo do trabalho em excesso, porque também é um vício, não é? Essa forma da gente não querer se controlar as emoções, a gente prejudica o funcionamento orgânico. As pessoas que se lamentam muito, que são muito revoltadas com a vida. Olha, os médicos estão sempre falando, eles não se cansam de falar que as pessoas que gostam, que vivem fazendo aquilo que gostam, vivem com a família, que gostam, né, que têm apoio, que são felizes com o que fazem, que são respeitosas com o universo, até mesmo com aquilo que acontece com elas, são pessoas que têm uma probabilidade menor de desenvolver uma doença cardíaca. São pessoas que podem até adiar uma doença dessa, caso esteja aí, né, no nosso mapa kármico, mas as pessoas mais compreensivas, mais calmas. Agora, aquelas pessoas bélicas demais, explosivas demais, que as pessoas têm medo de falar porque vai explodir, né? Aí a gente já vai fulano, olha, eu preciso falar uma coisa com você, mas calma, tá? Senta, porque senão a pessoa avança no outro. Uma pessoa assim pode infartar. Né? Quantas pessoas infartaram na época que o Collor prendeu o dinheiro do povo? Muita gente morreu de infarte. Muita gente teve derrame, porque tem uma pressão alta que não cuidava, numa hora dessa a pressão subiu muito e morreu. Né? Então são pessoas que não conseguem controlar as próprias emoções. Isso é um suicídio indireto. As pessoas que sobrecarregam a organização física trabalhando muito para adquirir muitos bens, também correm o risco de apressar a morte, né? Não dormem direito, não têm um sono bom, não se alimentam direito, isso tudo. Eu li um artigo uma vez de uma... era um desses livros de instruções assim dos espíritos, e o espírito falando que chegam muito mais espíritos da dimensão dos espíritos antes da hora do que na hora certa. E não é por querer morrer. Uma pessoa que não faz uma dieta, ela quer fazer, mas ela não faz, ela precisa e não faz, ela não quer morrer, não. Ela só acha que não vai precisar tanto, que é exagero do médico, é bobagem, não é? Mas ela não deseja morrer. Então, os suicídios indiretos, eles estão nessa classificação.
Aí, quando às vezes uma pessoa lê um romance espírita, uma coisa ou outra, que o espírito conta que ficava ouvindo, que ele era suicida, né? Outros espíritos chamando ele de suicida, e depois ele explica que ele não estava entendendo porque que estavam chamando ele de suicida, que ele não se matou. Aí o instrutor depois explica para ele: você não queria morrer, mas você antecipou sua morte. Isso é uma forma de suicídio. Uma pessoa que tem uma doença grave e ela tem que fazer uma dieta para controlar aquela doença, porque na verdade nós não nos curamos das coisas. Nós não nos curamos. Não existe uma cura propriamente dita. Existe o controle da doença. Não é? Alergias não curam, porque às vezes a gente fala assim: fulano é alérgico. Ele não é alérgico, ele está alérgico. Daqui a pouco ele não é mais. Né? Eu me lembro uma época que meu filho teve que tomar Benzetacil, né? Uma penicilina, muitas pessoas são alérgicas, e ele tinha que, a cada 4 meses, ele tinha que fazer o teste de novo. Aí eu pedi uma explicação ao médico, eu falei: mas se já fez o teste, ele não é alérgico, por que ele tem que, há 4 meses, fazer esse teste? Ele falou: porque ele pode não ser hoje alérgico, mas ele pode ficar. Então, nós temos que ter isso sob controle. Então, as doenças, de uma maneira geral, elas não curam, a gente não se cura, a gente controla, elas desaparecem, mas elas podem retornar durante um tempo, porque, na verdade, não existem doenças, existem doentes. A medicina tradicional chinesa sempre pregou isso. A homeopatia prega isso. Não existem doenças, existem doentes. Se realmente existissem as doenças, seriam para todas as pessoas. Né? Então, de acordo com o sistema imunológico de cada um, a pessoa resiste. Né? Ou ela não pega uma doença, ela não pega por quê? Ela não é doente. Ela é resistente a tudo isso. Né? Ela está imunizada por ela mesma, né, dessas situações. Ela não fica doente. Então, a gente controla essas coisas, né? A gente não se cura totalmente. Mas quando nós não fazemos a nossa parte, em todos os setores, de todas as formas, nós procuramos sempre um sofrimento a mais para nós. E isso pode nos levar a uma morte antecipada. Aí tem aquela coisa que ninguém morre antes da hora. Besteira isso. Morre sim. Só tem uma forma da gente não morrer antes da hora. Quando a gente, pela mão do outro, que aí Deus não permite. Então, aquele que morre por um assalto, por um motorista bêbado, estava no momento dele morrer, senão ele não ia morrer. Há pouco tempo não caiu uma criança lá numa altura danada, e ela caiu, e o homem estava lá amparando a criança, ainda quebrou o braço, que segurou a criança no colo. Por um acaso ele estava ali? Não era por acaso, não. Ele não estava ali por acaso. Depois, parece que na semana seguinte, uma outra caiu em cima de um carrinho cheio de papelão. E a pessoa que trabalha com aquele carrinho que carrega essas coisas, se atrasou para o trabalho. O carrinho não era a hora dele estar lá. Ele estava lá porque a pessoa que trabalha com aquilo ali se atrasou e guardava sempre o carrinho debaixo da janela dele. E a criança despencou lá de cima e caiu em cima dos papelões, não sofreu nada. Então, são coisas, são o quê? Isso é acaso? Isso aí é o quê? É sorte? Claro que não. Sorte e azar não existem para ninguém. Existem desígnios, existem a lei de causa e efeito, existe uma série de coisas, mas não é sorte nem azar. Né? Isso aí, a gente pode ser ajudado pela sorte. Quando a gente fala que é ajudado pela sorte, a gente foi ajudado pelo próprio anjo de guarda, foi ajudado pela nossa própria inteligência, pela nossa maneira correta de conduzir as coisas. Não é uma sorte, não é? Porque senão, se a gente for pensar dessa maneira, vai cair naquela questão de Deus. Por que Deus permite que alguém tenha sorte e eu não tenho? Não é sorte, não existe isso. Existem circunstâncias, existem momentos em que o universo conspira a favor, mas porque há uma razão para isso acontecer.
Então ninguém morre antes da hora pela mão alheia, mas pela própria morre. Pela própria mão, pela própria decisão, pelo mau uso do livre-arbítrio, pela desobediência, pela negligência, pela imprudência. Tudo isso pode nos levar à morte antes. Ainda tem um outro item que nesse mesmo texto os espíritos estavam falando, que a gente se preocupa muito com a fome do mundo, né? Porque tem lugares que quando a gente vê a realidade deles, aquelas crianças que não têm carne, né? É aquela pele em cima do esqueleto. A gente tem muita compaixão, tem muita tristeza de não poder fazer nada por eles, né? Eles estão resgatando, mas não nos cabe fazer esse julgamento, mas eles estão resgatando, senão Deus não permitiria, ou melhor, impediria que essas coisas acontecessem. Então a gente se preocupa muito. Eu uma vez fiquei tão chocada com uma reportagem dentro do Jornal Nacional. Eles estavam fazendo sobre uma reportagem por causa da seca lá no Nordeste, e muitas famílias realmente não tinham mais nada para comer, não tinha de onde tirar. Muito longe, né, dos centros e tudo. E aí a repórter perguntou à menina, uma menina de uns 8 anos, o que ela fazia para melhorar a fome dela. Ela falou que comia barro. Aí a repórter falou, mas barro, como você come barro? Barro não é. Ela falou assim, mas quando ele cai no estômago, ameniza a fome. Então, ela comia barro. Aí a gente fica imaginando quanto a gente, né, joga fora de alimento. É claro, é outra situação, né? A gente não tem essa intenção de esbanjar, não se trata disso, mas às vezes acontece. A gente faz de tudo para não ter que jogar um alimento fora, mas acontece. De às vezes aquilo estragar ali na geladeira, a gente ter que jogar, não tivemos oportunidade de dar para alguém, sei lá, alguma coisa, ou a gente não viu. É triste, mas pode acontecer, né? Então a gente fica imaginando essas tristezas, essas coisas todas acontecendo aí no mundo, né? Pessoas que não têm comida lá na África, aquelas pessoas, aquelas crianças mamando numa mama que não existe mais, é uma pele, que não sai mais nada ali, talvez pelo próprio movimento de sugar alivia alguma coisa, uma coisa terrível. Aí a gente se choca com isso. Mas sabe o que eu li nesse mesmo artigo sobre a questão de que aparece muito, que os espíritos chegam muito antes, né, do que deveriam na dimensão dos espíritos? Eles falando que morre muito, mas não tem ideia da quantidade de pessoas que morrem por excesso de comida e não pela fome. Que os espíritos que morrem de fome são em número muito menor e é expiatório. Isso é uma expiação, eles estão resgatando alguma coisa, então eles não estão sendo responsabilizados por nada, né? Eles estão sofrendo um resgate, então eles partem para a dimensão dos espíritos numa situação dessa de fome, sem comprometimentos maiores, porque é um resgate que eles estão fazendo. Agora, triste, eles falaram, né? É a quantidade de espíritos que chega aqui por excesso de comida, porque aí é responsabilidade nossa. A pessoa sabe que não pode comer daquele jeito, né? Sabe que não pode ingerir determinados alimentos e come até morrer. Isso é verdade, a pessoa come até morrer. Isso não quer dizer que ela vai se sentar a uma mesa e comer até morrer ali, não. Mas ela vai comer até morrer no dia a dia, nas refeições que faz, vai ingerindo tantas coisas que não pode, vai comendo tanto aquilo que não pode, numa quantidade que não pode, que vai chegar num ponto que ela vai ter uma doença e vai morrer. Morreu por excesso de comida. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Agora, tudo isso é falta de disciplina. Isso é um suicídio indireto? Não é voluntário. Pelo contrário, aquele que está comendo, ele não quer morrer, não. Ele quer viver e comer. Ele vive para comer, né? E ele não quer morrer. Mas Então, nós fazemos muitas coisas erradas, muitas. O suicídio não é sempre voluntário? É o que Kardec pergunta e a gente já comentou, né? Aí é um outro lado do suicídio. Eles respondem assim:
O louco que se mata não sabe o que faz. Realmente. A pessoa demente, né? O imbecil. Quando a gente fala imbecil, pegou uma conotação ruim, né? Quando o outro faz uma bobagem, a gente fala, você é imbecil. Mas imbecilidade é uma doença mental que impede a pessoa de ter um raciocínio lógico, né? O cretino. Às vezes, quando a pessoa faz uma outra bobagem, você é um cretino. A gente não sabe a dimensão que tem essa palavra. O cretinismo é uma doença mental, das piores. A pessoa não tem noção das coisas. A imbecilidade também. Então, um cretino e um imbecil que tiram a própria vida, ele não tem noção. Ele não tem noção nem se ele tirar a vida do outro. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ah, mas e por que Deus não impede? Cai naquela questão do resgate, da necessidade kármica. Até porque ninguém é imbecil, sofre de imbecilidade ou cretinismo por acaso. Não existe isso no reino hominal. Existe no reino dos animais inferiores. Os irmãozinhos que nasceram sem as patas dianteiras, isso não é kármico não, porque animal não tem karma. Animal não tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que gera a questão kármica dos erros e dos acertos. E o animal não erra. Então, quando ele nasce com deformações, são trabalhos naquele reino da inteligência inferior. É o aprimoramento da matéria ali. E agora, pode ser uma grande oportunidade para o reino hominal tratar essas criaturas de uma forma mais digna, mais humana. Né? Como eles iam ser sacrificados, a moça não quis que fossem, porque ela falou que isso não os impediria de viver. E realmente, cada animal, ele está aprimorando um princípio espiritual. Ele tem uma alma, ele não tem espírito. Mas esse princípio espiritual vai continuar, a gente sempre fala isso aqui, vai passando o tempo, ele vai fazendo o aperfeiçoamento dele naquele reino. Vai para outros mundos superiores, continuar no reino animal, fazendo a sua evolução. Quando ele terminar todo aquele princípio espiritual, terminar toda a evolução no reino dos animais, aí sim, o Criador vai fazer a manipulação desse princípio e vai fazer daquele princípio uma alma humana, um espírito humano. Então, aquela pessoa que está ali se propondo a deixar que aquela vida siga e que ela se desenvolva aperfeiçoando aquele princípio espiritual, é uma bênção tanto para ela quanto para aquele ser que está se aprimorando. Então, as teratologias do reino animal, elas não são kármicas. Elas podem nos oferecer condições de nos aperfeiçoarmos, dependendo da maneira como a gente lida com essa situação. Agora, no reino hominal, não tem jeito. É resgate. É kármico. Não existem deformações, não existem doenças, não existe nada que possa ser por acaso no reino da inteligência superior. Tudo que ocorre é um resgate de dívida. Então, nós somos responsabilizados por tudo aquilo que a gente faz conosco, por tudo aquilo que a gente provoca em nós. Um cansaço excessivo vai nos fazer que a gente tenha um sono ruim durante a noite. Uma pessoa muito cansada não descansa para dormir, ela não consegue. É igual criança. Uma criança que se agita muito durante o dia, ela não tem um bom sono à noite. Nós também não. Às vezes, por mais cansado que a gente esteja, o sono não chega. No lugar da gente ter uma noite de descanso, a gente vai ter uma noite de insônia, cansado sem conseguir dormir. Isso é prejuízo para o organismo? Muito. E se isso for feito muitas vezes, nós vamos causar danos e doenças. E vamos ter que responder por isso. Isso são suicídios indiretos. Então, o louco que se mata, né, o imbecil, o cretino, ou até mesmo aquela pessoa em depressão profunda, pode ser um resgate de dívida? Pode, porque não é por acaso que ela desenvolveu também uma depressão profunda, tem algo no arquivo mental dela que a reporte para um determinado ponto de uma existência passada que possa lhe causar aquela tristeza infinita.
E ela, então, pode ser levada ao suicídio? Pode. Então, claro que nós vamos ter muitas coisas ainda para desenvolver dentro desse assunto. Eu acho isso da maior importância, a pessoa compreender, porque uma vez assisti a uma palestra sobre suicídio e depois eu fiquei pensando, gente, quem tem alguém na família, um ente querido que tenha se suicidado hoje, não vai dormir se ouviu isso que eu ouvi. Porque foi colocado de uma forma tão pesada, tão punitiva, foi demonstrado um sofrimento tão grande. Claro que existe o sofrimento, mas tudo nessa vida tem atenuante. Existem formas e formas, existem circunstâncias e circunstâncias que possam levar uma pessoa ao suicídio. Não existem regras determinadas. O suicida vai passar por esse sofrimento sempre, não existe isso. Nós vamos ainda falar sobre isso, que mais para frente aqui tem esse detalhe, mas a única coisa comum a todos os suicidas voluntários, aí não é o involuntário, porque o involuntário não quer morrer. Ele quer beber, mas ele não quer morrer. Ele quer fumar, mas ele não quer morrer, tá? Não é voluntário. Agora, os voluntários, aqueles que realmente cortam a vida, existem muitos sofrimentos envolvidos nisso? Claro que sim, mas depende também do que levou aquela criatura a esse ato, a tomar essa atitude, a sair em fuga pela porta errada. Só tem uma coisa em comum. Depois a gente vai terminar com essa frase aí, depois a gente deslancha as outras questões. O desapontamento. Todos eles passam por essa dor, por essa decepção. Porque tudo que um suicida voluntário quer é o quê? Morrer. E ele não vai conseguir. Então, essa decepção, esse desapontamento de que ele não morreu, ele tirou a vida do corpo, mas ele não morreu, ele só matou o corpo. Esse é um desapontamento, é uma decepção que todos eles passam. Todos, sem exceção. Mas as consequências e as dores que vão advir desse ato deslocado, aí vai depender de cada um, da razão que levou cada um a cometer um ato desse. Nós temos que encontrar sempre muitas razões para ser felizes nesse mundo, para admirar a vida, para gostar da vida, para querer viver. Aprendemos, vamos novamente voltar para os animais, vamos aprender com eles. Animal não comete suicídio. Animal não comete suicídio. O instinto de conservação no animal é o mais forte que tem, pois é ali que ele demonstra a inteligência e o raciocínio dele, para evitar a sua morte. Então, não existe o suicídio no reino animal. Né? Quando existem casos relatados já por alguns veterinários, que falam que às vezes as pessoas falam, o meu cão já estava tão velhinho, deu um jeito de sumir e nunca mais eu vi. Então, alguns veterinários falam que pressentindo essa situação, não o conhecimento da morte que eles não têm, mas pressentindo que a hora deles está chegando, eles não querem morrer perto do dono. Gatos não gostam de morrer perto do dono. Alguns cães também não. Então dão um jeito de encontrar um cantinho para saber que, intuitivamente a vida deles já terminando, instintivamente. Mas não existe o suicídio. Então, eles são felizes de qualquer forma. As crianças também são assim, porque crianças são muito puras nesse sentido, porque elas são guiadas ainda pelos instintos. Não é? A criança, ela não tem ideia da dor, do sofrimento. Se ela tiver que ficar sem um bracinho, sem uma perninha, ela não tem essa noção dessa falta como nós temos. Então, a gente tem que aprender a amar a vida de qualquer forma, do jeitinho que ela vier para nós. Nós temos tantos desejos, né? Nós temos tantas aspirações, tantas vontades, tantos desejos, porque nós não estamos aqui com uma dificuldade tão grande que possa resumir todos os nossos desejos em um enorme. Mas perguntemos a alguém que esteja numa cadeira de rodas, quais são os seus grandes desejos? Ela vai dizer só um, levantado aqui. Só um, eu queria andar. Né? Vamos perguntar a uma pessoa que esteja com câncer, num estado terminal.
né? Que desejos ela teria ainda, né? Mesmo se ela ficasse boa. Ela falou, uma vez eu escutei ela falar isso, ela falou, bom, se eu ficasse boa, eu não saberia o que eu iria desejar, porque isso eu teria que pensar. Mas no momento eu só tenho ficar boa. Poder ficar boa. Poder controlar essa doença e não morrer, né? Então a gente fica imaginando, nós temos tantos desejos, tantas aspirações, nós temos tantos motivos para amar a vida, né? Para gostar da vida do jeito que ela está. E, no entanto, muitas vezes a gente quer desistir dela, né? Vamos deixar essa ideia aí para longe, nunca vamos ficar pensando, porque até de brincadeira a gente não deve falar isso, porque a organização física pode entender que a gente deseja isso e criar aí uma doença, né? Muita paz para todos, que a gente continue aprendendo com a doutrina dos espíritos a dar o maior valor a tudo que a gente tem, valorizar realmente tudo que nos é proporcionado através das oportunidades, porque nós é que conseguimos as coisas, nós é que conquistamos as coisas, não é presente de Deus, mas nós precisamos da oportunidade para essa conquista, e essa sim é presente de Deus, a oportunidade. Muita paz para todos.